Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias. Temos as imagens da UltV, a TV da internet, para você acompanhar também o nosso trabalho de hoje, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Pela próxima hora, o nosso convite. Fique aí, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais. Interaja também com os nossos entrevistados, faça perguntas a eles pelo WhatsApp. É o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que vão analisar, tratar, debater os temas por aqui propostos. A gente traz aqui para a bancada doutora Rosmarie Correia, delegada de polícia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Delegada Rose, bem-vinda, como vai? Muito obrigado mais uma vez pela presença com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os componentes dessa bancada hoje e muito obrigada pelo convite. Também com a gente no programa Gente que Fala de hoje, doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor Rolo? Bem-vindo mais uma vez. Oi, Mauro, eu que agradeço o convite mais uma vez, cumprimento você, a audiência e todos os colegas da bancada hoje. Doutor Rubens Rezende Leite, advogado, ex-delegado de polícia, juiz aposentado, CEO da Safe Doctor Care. Tudo bem, doutor Rubens? Bem-vindo aqui com a gente. Como está? Boa tarde a todos. É um renovado prazer estar aqui com vocês, novamente, nesse programa que eu gosto muito, que é Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. E ainda na bancada do Gente que Fala de hoje, o doutor Tiago Amaral, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor do INSPER, sócio do escritório Barcelos Tucunduva Advogados, atuante no escritório na área de meios de pagamento e fintechs. Tudo bem, doutor Tiago? Como estão as coisas? Oi, Mauro, bom dia a todos. Agradeço aqui a presença, cumprimento a todos aqui pela oportunidade e agradeço aqui a participação. Nós que agradecemos aqui a oportunidade com todos aqui na nossa bancada para análise e debate dos temas desta terça-feira. Vamos lá ao nosso primeiro assunto. Olha, gente, 8 dias antes de ser executado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo sobre a denúncia em que citou suposta extorsão de policiais civis. Essa informação foi divulgada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e sem revelar os nomes dos agentes que foram delatados, o secretário Derrite afirmou que os policiais citados na delação serão afastados. Eu quero ouvir primeiro a respeito desse tema, doutor Rubens Rezende. Doutor Rubens, como é que deve caminhar aí o trabalho de investigação da Polícia Civil em torno deste caso, a partir dessa informação, né, de que o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach teria sofrido aí essa coação, né, de agentes da Polícia Civil, policiais civis, supostamente, né, e aí ele fez essa delação para o Ministério Público de São Paulo, entre outras, né? O Vinícius, ele fez a delação premiada, mas ele sempre trabalhou, ou então trabalhava, ele fazia, esquentava o dinheiro do PCC. Quem conhece isso um pouquinho, ou quem participa das ações do PCC, sabe muito bem que se fizer uma delação e entregar alguém dessa máfia, a vida dele vai correr perigo. Isso é um fato natural. Isso acontecia com a máfia, e acontece com o PCC, acontece com o Comando Vermelho lá do Rio de Janeiro. Então, ele já sabia disso. Agora, quando ele fez a delação, eu não sei por que ele não pediu, me parece que ele até negou que o Estado, né, desse uma segurança para ele. Não sei se essa informação é verdadeira ou não, estou acompanhando o caso de perto, mas me parece que ele não negou, que ele disse que teria uma própria guarda pessoal particular.
E, evidentemente, o PCC não vai deixar para lá. Isso é uma questão de honra até deles. São duas coisas que se aproveitar de algo que seja parte do partido lá do PCC, ou fazer delação, botar a vida em risco, com certeza. E eu acho que agora cabe à polícia, ao doutor Denitri, que é uma pessoa muito competente, muito bem conhecedora realmente do problema, descobrir ao certo por que nele, o Vinícius, não aceitou a guarda que lhe era oferecida. Aí era se esperar isso, embora tenha sido feito na porta do aeroporto, mas se não fosse lá, seria feito em outro lugar. Jamais o PCC iria perdoar o fato da delação premiada dele. Delegada Rose, o empresário Antônio Vinícius Gritzbach, como a gente destacou aqui na nossa nota, ele foi ouvido pela polícia, pela Corregedoria da Polícia Civil 8 dias antes da sua execução no aeroporto de Guarulhos. Enfim, todos estão se perguntando, né? Exatamente 8 dias. Ele falou a respeito dessa delação, onde citou a suposta extorsão de policiais civis. Então, isso nos faz pensar que relação teria uma coisa com a outra, né? Eu acredito, Mauro, que tudo tem relação uma coisa com a outra. Veja você, segundo o que eu ouvi pelos jornais, nas notícias, já estavam sabendo, primeiro, que ele tinha uma escolta irregular, porque ele pagava policiais militares fora do seu trabalho para fazer a escolta dele, porque ele não teria aceitado a escolta que a Secretaria de Segurança decidiu colocar para ele. Mas um mês antes, a polícia, né, a inteligência da polícia, já sabia que tinha essa escolta irregular. 8 dias antes, ele vai e faz uma delação contra os policiais civis. Tá? Então, era uma coisa anunciada que ia acontecer. Ou a polícia deveria, a Secretaria de Segurança, chamá-lo e falar para ele, com todas as letras, que ele teria que ter uma escolta, que ele queria que entrar no programa de proteção a testemunhas, porque senão ele não iria durar muito. Alguma coisa nesse sentido deveria ser feita. E ele teria que escrever, dar por escrito, na minha opinião, que ele se recusava a ter a proteção e que se recusava a ter a escolta. Quer dizer, a polícia sabia de tudo isso o tempo todo. Tem uma escolta irregular que o carro quebra no caminho do aeroporto. Não chega junto com a pessoa. Isso me lembra aquelas coisas da máfia antiga, né? De como é que se fazia. E o doutor Rubens tem razão. É que foi no aeroporto e acabou ceifando a vida de uma pessoa e tem mais 2 em estado grave no hospital. Mas que iria acontecer com ele era uma coisa que já estava escrita. Agora, eu não sei, eu tenho a impressão que a nossa inteligência policial está falhando um pouco aí. O que ela tem em mãos? Será que vai ser todas aquelas denúncias que ele fez poderão ser, vamos dizer assim, consolidadas junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, mesmo com ele morto? Será que aquilo tudo vai valer? Sem essa testemunha-chave, que seria ele, para poder denunciar tudo aquilo que ele denunciou? E o que aconteceu com essa escolta que, de repente, parou no meio do caminho? Segundo a informação, esses policiais também já estão afastados. Mas eu não sei, como diz o doutor Rubens, era uma morte anunciada. Ele não aceitou o mínimo de proteção que a segurança poderia dar a ele. Mas o envolvimento de muito mais pessoas, além do PCC, nessa história tem que ser muito bem apurado. Doutor Alberto Rolo, essa questão do Gritzbach não ter aceito a participar aí do programa de proteção de testemunha, certamente porque ele não confiava, né, no programa, e aí ele preferia pagar a escolta dele irregular, uma vez que ele pagava policiais para esse tipo de trabalho. Isso não é permitido exatamente, né? Eu entendi do noticiário, Mauro, é que além disso, talvez, né, isso a gente já não vai ter essa resposta nunca mais,
Além disso, ele não queria restrições no modo de vida dele. Aceitar a segurança do Estado seria ele aceitar algum tipo de imposição de locomoção, não pode ir neste lugar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, e aí ele não queria aceitar esse tipo de restrições. Então, me parece que isso também, essa situação ficou clara. Ele preferia pagar, porque aí ele ia onde ele queria, ele estava acompanhado de seguranças, entre aspas, privados, não é? Então, ele não teria restrição. Esse é um ponto. Mas eu acho importante, além desses pontos que foram destacados do ponto de vista do caso concreto, Mauro, eu ouvi entrevista do Procurador-Geral de Justiça hoje, e isso está sendo falado desde sexta-feira, então é bom que esteja na mídia mesmo, mas eu ouvi entrevista do Procurador-Geral de Justiça comparando justamente com alguma situação na Itália, mais atrás, e uma situação de segurança no México. E a pergunta que foi feita para ele é: será que o Brasil não está caminhando, sob o ponto de vista da segurança, para um controle, um domínio, não só do PCC, mas desses grupos criminosos? O que a gente tem que fazer? E a resposta dele foi: união de todos os serviços públicos, né? Então não é só Polícia Civil, não é só Polícia Militar, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo para fazer normas, é o Poder Executivo, justamente para evitar que a gente chegue nessa situação, né? De vivenciarmos aquilo que a gente vê no México de vez em quando, de notícia, e aquilo que a gente via acontecer na Itália lá atrás. Então, eu acho que está mais do que na hora desse esforço concentrado de todos em prol da segurança de todos. É importante falar desse caso concreto, mas eu acho que tem que aproveitar esse momento para melhorar toda a situação no Brasil inteiro. O que acontece, doutor Rolo, com todas essas informações que o Ministério Público tem em mãos a respeito das delações que ele fez? Porque tudo aquilo é válido, tudo aquilo estava homologado, porém agora existe o desaparecimento do delator, né? Isso fica de que maneira? Outros nomes devem estar citados ali, certamente, naquela delação. É, o desaparecimento de uma testemunha-chave compromete o andamento da investigação e as oitivas, né, daqueles que estão citados nessas delações? Mauro, essa linha de investigação com a colaboração desse delator aí desaparece com ele, né? Mas aquilo que ele falou e ficou por escrito abrem várias portas de investigação no plural. O secretário Derrite falou isso ontem, se eu não me engano, numa entrevista coletiva. Existem aí uma série de linhas de investigação que vão continuar, vão prosseguir. Esse reforço, né, de indício, de prova desse delator desaparece, a não ser aquilo que ele deixou por escrito. Mas outras linhas de investigação vão prosseguir, precisam prosseguir. E lógico, e aí quem tiver que cortar na carne, inclusive, tem que cortar, porque o que me chamou a atenção foi que essa delação envolveria também servidores públicos, talvez autoridades, né? E isso tem que ser investigado com profundidade. E quem merecer, quem fez coisa errada, merece o devido processo legal. E se chegar lá na frente, na punição, tem que ser punido rigorosamente, até para dar exemplo. E outro ponto que eu também ouvi nesses dias a comentário é que esse tipo de coisa acaba, e ele estava, né, como carta marcada, o PCC não deixa barato delação, isso desestimula. A delação premiada é, de alguma maneira, um início de indício ou uma prova que tem que ser confirmada por outros elementos, mas é importante numa investigação. E aí outras pessoas talvez fiquem com medo, eu ia dizer desestimulado, mas é mais do que desestimulado, eles vão ficar com medo de colaborarem porque não tem certeza de que vão estar seguros, né? É. Doutor Tiago Amaral, justamente sobre esse ponto destacado aqui pelo doutor Alberto Rolo, o efeito pedagógico, né, disso tudo, né, quando as pessoas podem ficar com medo, né, de fazer delações premiadas, é um instituto muito válido aí que a gente tem observado aí nos últimos anos, né, para efeito das investigações, e as pessoas, a partir de agora, podem achar, bom, se eu for delatar, eu vou correr risco, isso pode desencorajar a delação premiada. Não, com certeza. A partir de agora, o que acontece é todos que forem envolvidos, de certa forma, com crime organizado vão se sentir intimidados, né? Acho que a violência tá feita, né?
já não é o primeiro caso, né, de que de alguma forma as pessoas são expostas. Já teve o próprio crime organizado de alguma forma já foi já teve violência, já teve assassinato, né? Você já teve um caso ali no Ceará, né, que não foi bem uma delação, mas que foi uma queima de arquivo, né, do próprio o próprio PCC foi envolvido num esquema interno, né? E teve uma desavença ali interna. Esse caso, nitidamente, é uma queima de arquivo. E acho que aproveitando uma fala do Dr. Rolo, eu acho que o que acontece hoje em dia, o PCC está envolvido não apenas no crime direto, né? Ele está envolvido em toda a sociedade, em toda a estrutura, né? Você vê esquema de lavagem de dinheiro, você vê ele infiltrado em todo o sistema. Então, existe talvez você vê todo um arcabouço por detrás, você já vê denúncias de lavagem de dinheiro em algumas instituições, você já vê comentários de, eventualmente, intervenção no legislativo, em outros poderes, é claro, né? É só denúncias, e eu acho que o que pode acontecer infelizmente, você teve uma queima de arquivo de um denunciante que era importante, né? E ele talvez com essas informações chegasse muito mais além. E agora todos vão estar intimidados. Então, se existisse ali uma forma de ser investigado, né? Outras questões muito mais relevantes, provavelmente, né? Em razão da morte da própria pessoa, mas né? Que ela sabia do risco, mas talvez morte familiar, talvez, né, outras questões muito, né, questões também muito mais relevantes, porque acho que a pessoa do crime organizado sabe, né, onde está o que está acontecendo com ela, sabe do risco que ela corre, mas com certeza as pessoas não vão se sentir intimidadas para né, prosseguir com isso. E aí vão deixar de ser Sim. investigadas questões muito mais importantes. Vamos seguir, gente. Próximo assunto aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, OutTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. A Procuradoria-Geral da República entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as leis que liberaram e regulamentaram a atuação das bets no país. São alvo desta ação as duas leis que autorizaram as apostas virtuais no país, além do conjunto de portarias editadas pelo Ministério da Fazenda, que regulamentam a modalidade de apostas de cota fixa. A PGR alega que as leis ferem direitos fundamentais, como a saúde e a alimentação. Doutor Rubens, a sua análise a respeito desse tema, para falar das leis exatamente as de 2018 e de 2023. A de 2018, aquela da época do presidente Temer, né, que liberou no Brasil as apostas online, é a mais recente do ano passado, a que regulamenta esse mercado e que foi sancionada pelo atual governo. Sua análise. Aí é tudo muito estranho, porque as leis são feitas aonde? No Congresso. As leis são feitas para serem cumpridas. Foi feita uma lei. Aí uma parte, na Procuradoria-Geral apresenta que essa lei que foi cumprida, essa lei que foi feita pelo Congresso é inconstitucional. Bom, quem que tem que resolver isso? O Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal próprio para resolver esse tipo de lei. É um tribunal constitucional, deveria servir só para isso. Mas, o que aconteceu aí? Aí a Procuradoria entra com uma ação pedindo a inconstitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal, para eles julgarem. O tribunal, o que faz? Eu fiquei sabendo aí que convida uma tal de Maceió, um nome estranho, parece que é
É uma Ministra. ministra, é uma ministra Ministra de Macaé. Maceió, Macaé. Macaé, não Maceió, é o nome de cidade também. Ministra Macaé Evaristo dos Direitos Humanos e Brincadeira, da Cidadania. Marcelo. É. E ela, para ela dar a opinião dela, ora, quem tem que julgar isso é o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ou essa lei é inconstitucional, ou ela não é inconstitucional, entendeu? Agora, se ela for constitucional, o jogo está aberto, tem que funcionar. Se ela não for, não pode, o jogo está proibido, tem que ir lá reprimir quem está indo contra a lei. E enquanto eles não fazem nada disso e ficam vendo para que lado é melhor ir, o que acontece? Essa exploração que está havendo. Eu vi aí pela internet, não sei se isso é verdadeiro, tal, que parece que tem vários bilhões de dinheiro que foram para pessoas mais necessitadas, no caso, as pessoas que recebem benefícios do Estado para isso, aplicando em jogatina. É uma coisa muito difícil. Eu acho que se cada ente do Estado cumprir a sua obrigação, as coisas funcionam. Mas quando o ente faz uma coisa, o outro faz outra, é essa confusão danada. Eu não sei o que dizer disso aí. Eu acho que está na mão do Supremo Tribunal Federal dizer se é constitucional ou se não é inconstitucional. Agora, depois, as consequências, aí quem vai sofrer é o povo, mas também foi o povo que nomeou, ou que votou nos congressistas que fizeram essa lei. Se é boa ou ruim, eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Em países é boa, em outros países não são boas. Eu vejo isso aí de uma forma que tem que ser resolvida institucionalmente. Ou seja, cada um fazer o que tem, o seu direito, aquilo que a lei lhe permite fazer e fazer direito. E não ficar jogando de um lado para outro para ver onde dá mais rendimento político, da onde entra mais dinheiro. É. Acontece essas coisas. Doutor Alberto Rolo, sobre esse movimento, então, da Procuradoria-Geral da República, entrando no Supremo Tribunal Federal para, com a DIN, na ação direta de inconstitucionalidade, em relação às leis que liberaram e regulamentaram as apostas online no Brasil. Acho que é importante esse movimento, porque, enquanto fiscal da lei, a Procuradoria está argumentando qual é a eventual inconstitucionalidade, mas, como lembrou o doutor Rubens, foi o Congresso que fez a lei. Agora, Mauro, no final das contas, era interessante, ou a ideia não era ruim, lá em 2018, disciplinar, regulamentar, depois em 2023, de novo, disciplinar, regulamentar, mas o doutor Rubens lembrou uma coisa importante, quer dizer, hoje a gente está na prática, aí está, depois desses anos todos na prática, a gente está vendo pessoas se prejudicarem, está vendo pessoas utilizando benefícios sociais e passando necessidade, quer dizer, o benefício social que vem para melhorar a vida daquela pessoa sendo desviado para a utilização desse tipo de aposta. Quer dizer, então, na prática, independentemente da lei ser constitucional ou inconstitucional, na prática não está sendo uma coisa boa para a nossa sociedade. E aí também falou o doutor Tiago, né? Eu não sei até que ponto não tem envolvimento do PCC em lavagem de dinheiro também nisso aí. Quer dizer, são bilhões de reais que estão sendo trabalhados por essas empresas. Então, eu acho que, insisto, Mauro, a sua pergunta é sobre a ADI. Independentemente da ADI, e aí a Procuradoria está defendendo uma posição jurídica, eu acho que na prática, e aí os nossos legisladores têm que ver isso, na prática não foi uma coisa boa para a sociedade, está mostrando ser ruinoso para as pessoas mais necessitadas, então acho que a gente tem que dar um passo atrás e simplesmente proibir. Não pode, porque não faz bem, e pronto. Será possível proibir, doutor Tiago Amaral? Então, existe sim a questão de saúde pública, tem a discussão da Confederação Nacional do Comércio, que diz que também prejudica o varejo, que as pessoas estão despendendo dinheiro ao invés de compra de mercadoria, produto, estão gastando com as bets. Teve estudo do Banco Central que diz que o dinheiro, ao invés de ser destinado para o Bolsa Família, é destinado para as bets. A questão se a lei é constitucional ou não, né? O ministro Fux determinou uma audiência pública, né? Acho que mais de 30 entidades vão opinar sobre ela.
Ele entendeu que é uma questão multidisciplinar, que vai ter que ouvir as pessoas, teve audiência pública ontem, vai ter hoje. Só que o Ministério da Fazenda está regulamentando. Então, se vai ser efetivo ou não, eu não sei, mas tem lá a questão do portaria do jogo responsável, tem questões que vão proibir o uso do cartão de crédito, financiamento, não sei se vai adiantar, tem questões sobre isso. Os apostadores vão ser monitorados, né? Então as pessoas tecnicamente vão ser controladas, né, as apostas. E eu acho que existe um ponto relevante. Existe uma questão de saúde pública, sim, mas ela já apostava, né? Então, acho que é melhor ser regulamentado hoje em dia do que uma situação anterior que já existia. Elas jogavam e o dinheiro ia para fora do país, né? Hoje em dia, pelo menos, vão ser tributados e o Ministério da Fazenda pode regulamentar, né? Então, assim, se ela vai ser constitucional ou não, acho que cabe agora o Supremo decidir em razão desse contexto. Agora, doutor Tiago Amaral, ainda nesse assunto, e o doutor Rubens Leite citou aqui na fala dele anteriormente, a respeito da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, isso foi ontem, né? Ela participou de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, onde falou sobre o impacto das apostas online no país. E ela comparou, a ministra Macaé Evaristo, comparou as bets com um cassino no bolso dos brasileiros e que isso tem causado a ruína financeira das famílias. Esse encontro no Supremo foi convocado pelo ministro Luiz Fux, que é o relator da ação em que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo contesta a regulamentação das bets no Brasil. A partir das falas da ministra Macaé, doutor Tiago, já era sabido que isso ia acontecer, né? Enfim, então, é por isso que eu perguntei, né, no tema anterior, há como voltar atrás, há como proibir, né? Uma coisa que já se sabia que ia chegar a esse ponto. Então, eu acho que exatamente. Eu não acho que é um caminho que tem como voltar. Infelizmente, né, a população já utiliza das bets. Existem estudos que entendem que a população não acha que é diversão, né? Ela acha que é um investimento. Eles acham que vão ganhar em cima disso, que não vão se divertir. Talvez o que falte é um pouco de educação, né? Uma publicidade não tão ostensiva, né? Você vê hoje em dia os clubes de futebol, todos praticamente são patrocinados por bet. O que falta, acho que é regulação dessas bets, né? Um jogo mais responsável, né? Um jogo tipo as bets, com uma publicidade mais responsável, um monitoramento dos jogadores, né? Os apostadores que façam com que eles não virem compulsivos e dessa forma você consegue controlar muito mais. Claro, se pudesse simplesmente proibir, né, seria mais fácil. Só que não é mais fácil regulamentar, arrecadar tributos, fazer com que se gere emprego, já que o atendimento agora vai ser humanizado, é obrigado a ter atendimento por pessoas. Eu acho que é um caminho sem volta. E o caminho mais fácil da regulamentação pelo Ministério da Fazenda, do meu ponto de vista. Doutor Rolo, pois é, os governos, e já desde Temer, né, quer dizer, estão sempre pensando em, obviamente, a partir desse mercado, vai ter imposto e vamos arrecadar, enfim, aí a conta é que não está fechando, né? O imposto entra, se é que está entrando, né? Mas o efeito disso tudo, o efeito na saúde, o efeito para as famílias, isso em termos de saúde pública vai custar muito mais caro, se já não está custando, né, nesse momento. Então, era isso que se previa, mas os governos sempre pensando em arrecadação, não é, doutor Rô? Com certeza, eu sei que não é uma situação fácil, é um caminho relativamente novo, e a comparação que é feita o cigarro continua sendo vendido aí em qualquer esquina e as pessoas continuam morrendo por conta do cigarro. A bebida continua sendo vendida, né? O álcool continua sendo vendido nos supermercados e as pessoas continuam morrendo por problema de alcoolismo. E o governo arrecada da mesma forma, com venda de cigarro, venda de álcool. Estou falando das drogas
lícitas, né? Só que eu acho que ninguém consegue beber pela internet nem fumar pela internet. Vamos falar dos vapes, né? E eu sei que as apostas podem ser feitas pela internet, inclusive em sites estrangeiros. Quer dizer, então, tentar proibir aqui no Brasil não ia refletir um resultado prático de 100%, mas eu acho que pode melhorar. E a arrecadação, é lógico, é um problema, é uma questão importante, né? Interessa para o Estado arrecadar, só que eu não sei se os gastos, como você lembrou, Mauro, não seriam maiores com saúde pública, com o tratamento dessas pessoas, e também com as pessoas. Hoje em dia a gente vê as pessoas endividadas, quer dizer, fazem empréstimos, elas assumem compromissos que não têm condição de pagar. Então, um problema de saúde, acho que vai custar muito mais caro do que a eventual arrecadação. Mas eu volto no início, eu sei que é igual ao cigarro que é vendido e tem arrecadação, é igual ao álcool que é vendido e tem arrecadação. Mas eu não sei se esse problema não é pior e não merece um tratamento muito mais abrangente, muito mais focado para essa questão da sociedade, dos reflexos que tem na sociedade. Mesmo ponto, doutor Rubens, para a gente finalizar esse tópico, os efeitos, né, sobre a saúde pública que trazem gastos muito maiores do que a própria arrecadação de impostos pode trazer a respeito dos jogos online. Isso é verdade, eu concordo com tudo que o doutor Rolo falou. Proibir, o doutor Tiago também pegou nesse assunto, mais ou menos com essa opinião, aliás. E é verdade, eu acho que a proibição pura e simples não vai funcionar. A pessoa vai continuar jogando tudo. Agora, eu queria levantar uma outra posição. Será que também isso não é porque as pessoas estão passando por dificuldades e veem nessa possibilidade de um dinheiro fácil aquilo que ele não consegue ganhar no dia a dia, com trabalho, com tudo, tendo uma inflação que nós estamos tendo aí, o ano passado foram 750 mil empresas 750 mil, esse número eu peguei aí no Diário Oficial, alguma coisa realmente oficial, que fecharam. Você imagina quantas pessoas perderam emprego, quantas famílias ficaram sem dinheiro. De repente ele pega aquele dinheirinho, pô, eu posso acertar alguma coisa aí e voltar a viver como talvez vivesse antes, ou talvez imaginar viver um dia. Então, é Sim. complicado isso. Mas só proibir, só simplesmente proibir é absolutamente indispensável, porque não vai funcionar. O que podia ser feito também já que estamos na parte do jogo, por que não se abre o cassino? Que é onde dá emprego, é onde paga imposto, é onde é possível haver uma forma de você direcionar para onde vai o dinheiro e ter um jogo honesto, como acontece, não sei se vocês sabem ainda, mas acontece no exterior, onde Las Vegas, por exemplo, que vive de cassino, uma ilha perto da China também, parece que era uma ilha portuguesa, esqueci o nome agora, que também só vive do cassino. Esse dinheiro do cassino é visto se realmente há um jogo errado, se há um roubo disso, se há uma indução disso aí, é acompanhado pelo público. Então, eu vejo uma coisa que há que ser conversada ainda muito para frente. Ainda não dá para se decidir de uma forma assim, vamos proibir ou vamos liberar. Se for para liberar, proibir eu acho muito difícil, eu acho impossível, e liberar. Então, libera coisas que tragam maior proveito. O cassino aqui no Brasil funcionou durante uma época, e tinha shows maravilhosos, não é do meu tempo, eu não acompanhei, nunca fui no cassino, mas eu sei que havia artistas que começaram lá no cassino, dava emprego para todo mundo, restaurantes, trazia o turismo. Era uma ideia mais viável do que simplesmente você fazer pela internet e saber se ganhou ou perdeu. Sobre essa ideia do dinheiro fácil, né, de contar com a sorte, ganhar uma bolada e resolver a vida, enfim, isso que mexe com É um sonhos de sonho. É um todos sonho. nós, todos os brasileiros, enfim, isso tá em tudo, tá nos jogos das loterias que são exploradas pela Caixa Econômica Federal, tá na Mega Sena. Essa semana o prêmio foi de 200 milhões de reais. Quem é que não sonha em ganhar uma bolada dessa? A Mega da Virada vai ter 600 milhões de reais, enfim. Então, 600. tudo isso, né, mexe com cada um de nós, né? Mexe com o sonho de cada um. Cada um sonha em ganhar esse dia, que chegará o dia dele. Espero que sim.
Vamos seguir, gente. Próximo tema, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, na 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos conversar com o Dr. Tiago Amaral sobre o Pix agendado. É uma modalidade que permite programar a transferência de um valor com até 90 dias de antecedência e funciona quase que como um débito automático para quem usa esse sistema, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou que o Pix por aproximação, que é uma outra situação, uma outra modalidade, já deve entrar no ar na próxima semana, antecipando o que estava previsto somente para 2025. O Pix por aproximação dispensa a necessidade de abrir o app do banco, porque funcionará a partir da carteira digital do smartphone de cada um de nós. Doutor Tiago, é legal essa ideia do Pix por aproximação, até que ponto ela vai facilitar a vida das pessoas e até que ponto ela também vai trazer riscos, né? É, que a gente conhece aí a partir da criminalidade, enfim, pessoas que caem em golpes aí com essa questão de fazer transferência por meio do Pix. Bom, temos muitas novidades no Pix, né? O Pix por aproximação, ele já estava previsto agora para novembro. Já tinha alguns testes com alguns bancos, né? Eles já estavam começando alguns testes pilotos. E o que teve foi um adiantamento de uma das instituições. E entrou em vigor agora, também em fase de teste segunda-feira. Eu, particularmente, ainda não testei, mas a ideia é muito parecida com o cartão de crédito, o cartão de débito, quando a gente faz aquele pagamento na maquininha do cartão, né? Então, nós temos lá nosso cartão de crédito, cartão de débito, a gente vai lá por cima da maquininha, né? E faz aquele pagamento instantâneo. Muitas pessoas conseguem colocar essa maquininha, o cartão no próprio celular, né? O que a gente chama de wallet. Então, você tem lá seu aplicativo do celular, né? Sem citar nomes, você escreve ele no celular e faz o pagamento por aproximação. A ideia do Pix vai ser a mesma, né? Você depende dessas empresas de pagamento você consegue fazer o pagamento por aproximação, seja numa maquininha que aceite Pix, mas também seja no celular, né? Então, outra pessoa que também consegue receber pagamentos por Pix, né? Um lojista, ou qualquer, sei lá, qualquer pessoa, um profissional liberal, ele vai Um receber. bandido? Sim, um bandido, qualquer um vai conseguir receber, né? Realmente tem esse prós e contras, né? As vantagens, você vai fazer uma experiência muito melhor para o usuário, né? Não vou precisar abrir o aplicativo do meu celular, ler um QR Code, digitar a chave, né? O CNPJ, o CPF, o celular, não vou precisar nada disso, eu simplesmente faço uma aproximação. De fato, o bandido pode chegar lá e faça uma transferência automática para mim, né? Então, talvez a única forma de limitar esse golpe seja exatamente agora que vieram algumas restrições, né? Só que essas restrições não necessariamente são para o Pix automático. Essas restrições são para novos dispositivos. Então, se eu tenho meu celular cadastrado com meu número de celular, se por acaso eu tiver um furto, se alguém tiver acesso, né, aos meus dados bancários, porque eu sofri um golpe pelo WhatsApp, ou teve aquela engenharia social e eu franquei minha senha para alguém e for utilizar um novo celular, tem uma restrição, né? Então, essa forma de restrição já passou a valer também. Mas, de fato, são os prós e os contras, né? O Banco Central, né, acelerou, né? Na verdade, desculpa, uma instituição acelerou essa funcionalidade. O Banco Central já tinha isso previsto, mas
sempre está sujeito a golpes, né? As pessoas são criativas, então tem os seus Deixa prós eu, e contras. deixa eu ver uma outra questão, outro ponto, doutor Tiago. O pessoal do Google esteve no Brasil recentemente para entender a nossa realidade do furto de celular, do roubo de celular, para criar um mecanismo de travamento, de bloqueio na hora que esse roubo acontece, porque eles queriam entender a dinâmica do roubo, né? Entenderam que vem lá o bandido, vem lá o ladrão, ele pega o celular, sai correndo, e esse movimento, né? é, Eles estudaram que a partir desse movimento era possível criar uma forma de fazer o bloqueio e já está isso implantado. Alguns smartphones já têm essa atualização. Então, o smartphone ele percebe que foi roubado, digamos assim, né? O sistema percebe que foi roubado e ele trava automaticamente por causa deste movimento abrupto que o bandido faz para levar o telefone da pessoa. O que você acha dessa medida? É uma coisa importante que foi adotada pelo Google, também não vai levar a nada. Não, é perfeito. Exatamente quem começou a funcionalidade foi a Google Pay, né? A Google Pay é uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central. Ela não só tem a tecnologia para aproximação, mas acho que é importante deixar claro que é um sistema seguro, porque ela é uma instituição autorizada a funcionar. Existem várias instituições autorizadas a funcionar, e o usuário precisa se cadastrar para fazer o Pix por aproximação, não é automático isso, né? As pessoas precisam se cadastrar no chamado Open Finance. E só que o Google vai criar uma tecnologia maior, né? Não é uma tecnologia disponibilizada pelo Banco Central. Isso já existe, não necessariamente nesses termos de alguém perceber uma corrida do bandido, né? Mas já existe algumas formas de pagamento, assim como existe aquele perfil de crédito. Então, eu estou fazendo um pagamento de R$ 100 todo dia, eu faço um pagamento, e aí à noite, de repente, eu faço um pagamento de 1.000. Agora as instituições vão ser obrigadas a monitorar isso. Isso já é obrigatório pelo Banco Central. Só que existe uma tecnologia de algumas outras instituições, alguns outros bancos ou carteiras digitais que percebem qual que é o perfil de compra, qual que é o perfil de uso. Então, como que eu movimento meu celular? Se eu geralmente utilizo ele na vertical ou na horizontal, se eu acesso, eu faço mais compras de manhã ou à tarde, se geralmente eu logo, quais são as lojas que eu compro. Então, É. assim, isso é possível fazer pelo rastreamento do aparelho, né? E aí uma tecnologia maior. Então, acho que sim, é possível pelo aparelho, pela forma de monitoramento do aparelho. Então, é perfeito. Sim. Bom, vamos acompanhar, vamos ver como é que essas facilidades estarão aí presentes nas mãos das pessoas, né, a partir dos smartphones e como é que a gente vai se proteger aí da criminalidade com todas essas facilidades também. Próximo assunto aqui no programa a gente fala. Doutor Rolo, a Polícia Federal indiciou o ex-coach Pablo Marçal, que concorreu à Prefeitura de São Paulo, né, pela divulgação de laudo médico falso com o objetivo de prejudicar o então candidato Guilherme Boulos. Esse documento falsificado foi mostrado por Pablo Marçal em seus perfis nas redes sociais às vésperas do primeiro turno, tentando associar o candidato Boulos ao uso de drogas. O que acontece com a vida eleitoral agora do Pablo Marçal a partir dessa situação, desse indiciamento? Então, Mauro, esse é o início de um eventual processo criminal. Indiciamento, inquérito criminal na Polícia Federal, que é a competência da Polícia Federal, depois vai para o Ministério Público, que vai oferecer ou não denúncia, e aí o processo criminal. Se ele for condenado em algum momento, depois ampla defesa, contraditório, ele pode ficar inelegível. Além da pena, ele pode ficar inelegível por 8 anos depois do cumprimento da pena, como diz a lei da ficha limpa hoje, né? Porque o nosso Congresso também está querendo mexer nisso. Então, é o tempo de pena mais 8 anos. Mas é importante a gente lembrar que, além do eventual processo criminal, existe pelo menos uma ação que foi proposta lá atrás pelo então candidato, né, Boulos, pelo menos uma ação que fala em abuso, uma ação de investigação judicial eleitoral que fala em abuso.
Esta ação está tramitando e não é uma ação criminal. Às vezes o pessoal confunde processo criminal com algum outro ilícito, como seria esse de natureza eleitoral. Então, abuso dos meios de comunicação social pela utilização da internet para fazer campanha de forma errada ou utilizando um documento falso, não é? E essa ação está tramitando normalmente na primeira instância, aqui na zona eleitoral em São Paulo, vai seguir o seu curso normal, produção de prova, perícia. No primeiro momento havia a perícia, então tem essa perícia da Polícia Federal, com base nisso foi feito esse indiciamento, também uma perícia da Polícia Civil, mas é possível a contraprova, ele tem todo o direito de fazer contraprova. Então, perícia, produção de prova, oitiva de testemunhas, aí o juiz vai dar uma sentença. Essa sentença, na primeira instância, fica sujeita a reexame lá no TRE, talvez no TSE, se for o caso, né, dentro das hipóteses de admissibilidade, e também talvez no próprio STF. E aí também nesta ação ele pode ficar inelegível, aí o prazo conta a partir da eleição. Então, 2024 mais 8 anos vai dar 32. Por isso que às vezes quando me perguntam, mas ele vai ser candidato em 2026? Eu falo, eu não sei, depende do andamento desses processos. Talvez o processo criminal não termine nesses 2 anos, mas essa AIGE consegue pelo menos estar julgada no TRE aqui em São Paulo dentro desse prazo de 2 anos, e aí diz a lei da ficha limpa que a partir do julgamento por órgão colegiado, se ele for condenado, ele já fica inelegível. Então não adianta dizer, vou ser candidato a presidente da República, porque vai ser, depende, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, era a pergunta aqui da nossa audiência. A Juliana está com a gente acompanhando o Gente que Fala, e ela perguntou justamente se esse episódio do atestado falso pode tornar Pablo Marçal inelegível. Está dada a resposta aqui pelo Dr. Rolo, vai depender muito de como o processo legal vai se desenrolar, que tem um monte de etapas aí pela frente. Tem uma outra pergunta aqui para o Dr. Rolo, é o Jaime que está com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando todos os dias. Ele quer saber o que pode ocorrer juridicamente aos governantes que divulgam fake news. Então vamos lá, voltando só um pouquinho antes. Então, um documento falso gerou 2 ações, ou pode gerar, né? Um processo criminal e essa AIGE que eu mencionei. Então, ele pode ficar inelegível por conta dos 2 processos, ao mesmo tempo, por um documento falso. Em relação aos governantes, a lei eleitoral fala em processo eleitoral, em campanha eleitoral. Então, os governantes, seja prefeito, seja governador, que fizerem uso nas suas redes sociais de fake news, eles ficam sujeitos à lei eleitoral no momento ou no período da campanha eleitoral. Fora da campanha eleitoral, eles ficam sujeitos ao Código Penal comum, calúnia, injúria, difamação, eles ficam sujeitos à lei penal comum, né? Representação, provocação do Poder Judiciário, eventual condenação, sempre respeitando o eventual foro privilegiado, dependendo de quem for a autoridade, mas é lógico que fake news é crime em qualquer momento, mas a lei eleitoral vai ser aplicada, e aí tem no Código Eleitoral, fake news eleitoral, que a gente chama, tem especificamente no Código Eleitoral, além da calúnia, injúria e difamação eleitoral, que também existem, mas são nos momentos de campanha eleitoral. Então, fora da campanha eleitoral, aplica a lei penal comum. Doutor Rubens, pergunta aqui também para o senhor, também do Jaime, no estado de São Paulo, por que no estado de São Paulo há milhares de mandados de prisão a serem cumpridos? Olha, eu trabalhei nesse departamento, era um absurdo. Era um negócio da época, há muitos anos atrás, era um negócio de 150 mil mandatos a serem cumpridos. É a nossa justiça, né? Que é muito lerda, que ela não é oral, ela é tudo por escrito, e tem que passar e vai e volta, existe inúmeros formas de jogar para frente, de levar. É demorado mesmo. É uma justiça demorada. Ela sendo demorada, ela provavelmente, teoricamente, seria mais justa do que a justiça americana, que é verbal e é feita na hora. O cara comete um crime, já leva para a delegacia, o cara já joga ou para o juízo, né? Já faz lá e resolve. Bate o martelo no que tem. Aqui não, vai ser feito um inquérito, depois virará processo e tudo por escrito, com a testemunha, demora bastante. Então, isso vai se acumulando. E quando o crime, quando a pessoa acaba realmente sendo presa, ou seja, um desses mandatos é cumprido e
e a pessoa vai presa, o tempo do que aconteceu, o fato, até o tempo da pena realmente colocada, o cara indo preso mesmo, o fato já foi esquecido. Então, parece que existia uma impunidade, e fica a ideia da impunidade, porque nunca é a pessoa comete o crime e já está preso, a não ser um caso de flagrante, isso é esporádico, mas existe. Então, eu acho que é mais por causa disso mesmo. A pessoa acaba pagando a pena, mas com uma distância tão grande do fato, quando ocorreu o fato, e todo mundo já esqueceu, já passou, e todo mundo acha, não, esse cara ficou impune porque ficou 4, 5 anos na rua para ser preso um dia. Eu Doutor gostaria Tiago, também sim, pode ser. fazer um pequeno comentário, se me permitir, do que o doutor Rolo falou, concordo com tudo que ele falou, mas ele falou do procedimento que o Pablo Marçal, né, vai passar nisso aí. Ele colocou com muita maestria, com a clareza de sempre, do procedimento. Eu queria entrar um pouquinho no mérito, porque precisa também saber se houve dolo dele ou não, em mostrar aquele documento. Ele sabia que aquele documento era frio, ele fez, sabendo que é frio, ele colocou, aí deve ser punido, porque ele agiu com dolo, mas pode ser muito bem que ele recebeu aquele documento, olha o que eu tenho aqui, pô, vamos divulgar isso aí, que está todo mundo divulgando. Então, além de todo esse procedimento, que é demorado, como o doutor já explicou, o doutor Rolo, Sim. existe também essa possibilidade de ser provada a ele, eu não estou defendendo ele, eu estou falando em hipótese, de ele provar que não houve dolo por parte dele, que ele fez aquilo simplesmente porque recebeu aquela notícia e divulgou. Doutor Tiago, o Jaime também tem pergunta aqui. Ele quer saber se há atualmente no Brasil uma democratização ao acesso aos meios de pagamento e se o Pix é confiável. Ele está se referindo certamente aos meios de pagamento digitais, enfim. E sobre a confiabilidade do Pix, o Pix é confiável, evidentemente, enquanto sistema, né, de transferência de valores. O problema não é esse, o problema é quando isso cai na mão dos golpistas, né? Exatamente. Acho que assim, a democratização ela é evidente, né? Antigamente você tinha os meios de pagamento concentrados nos bancos, né? E o Banco Central permitiu que várias empresas pudessem atuar sem uma licença do Banco Central. Nisso fez com que fosse possível abertura de contas digitais, o público que era desbancarizado teve acesso a cartão de crédito, pudesse abrir as suas contas de forma muito mais fácil, através do aplicativo, através do celular. Então, pessoas que nunca tiveram acesso a bancos, né, passaram a ter acesso. O problema é que você tem um caminho, né, muitas vezes perverso, né, em razão disso. Você tem o caminho do golpe. Então, isso fez com que as pessoas golpistas tivessem a facilidade de abertura das contas, né? Então, você tem hoje em dia abertura de contas falsas com muita facilidade. Isso dá margem a golpe do boleto, que as pessoas pagam boleto falsificado para fraudadores, golpe do Pix, então várias formas de pagamento para fraudadores, as pessoas entram em contato, central telefônica falsificada, fazem um Pix agendado e depois esse Pix é cancelado. Tem até formas de pagamento com Pix que a pessoa faz um Pix verdadeiro, fala, ó, transfere, fiz o Pix por engano, transfere para uma outra conta e depois utiliza o próprio mecanismo do Banco Central para pedir a restituição. Então a pessoa acaba sendo restituída duas vezes, tendo o estorno duas vezes. Então, os golpistas, né, sempre vão ter criatividade, mas ele é confiável, né? Quem criou o Pix foi o Banco Central. Se não tiver, né, uma forma mais confiável de utilizar um meio de pagamento do que o próprio Banco Central, né, instituições autorizadas pelo Banco Central, fiscalizadas pelo Banco Central, e o Banco Central que regula tudo isso, toda vez cria novos limites, cria novas funcionalidades para que as pessoas façam a utilização do Pix. É.
Doutor Tiago, o cheque morreu, né? É um finado, né? O cheque acabou, né? Alguém mais usa? Eu particularmente não. Eu acho que o grande problema do cheque foi o cheque sem fundo, né? Você não tem uma garantia de que o valor vai ser pago. E, por incrível que pareça, agora vai ter o Pix, tem a ideia do Pix garantido, né? Que vai ser um valor que vai, de alguma forma, como era o cheque visado, né? Você tinha alguma forma de garantir que o pagamento existe, que o valor existe e o pagamento vai ser descontado. Sim. Mas, como você tinha comentado, o Pix agendado, eu, Thiago, vou lá e agendo um Pix para ser feito lá na frente. Ou agora existe uma funcionalidade, o Pix recorrente, eu faço todo mês, quero pagar uma escola, né? Eu quero pagar um profissional liberal e agendo todo mês um Pix no mesmo valor, na mesma data, isso não garante o pagamento. Eu posso cancelar o dia seguinte. Lá Então no ele é parecido com pagamento. uma funcionalidade do cheque, né? Você Sim. não tem uma garantia de pagamento. Mas que é o mesmo problema. Se for dar um cheque sem fundo, você pode dar um Pix sem fundos, que pode ser cancelado depois. Mas o cheque morreu. Muito bom, gente. Vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Nossos temas chegaram ao final, as perguntas aqui da audiência também, o agradecimento aqui aos participantes de hoje. A gente agradece a doutora delegada Rose pela presença, doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, doutor Rubens Rezende Leite, advogado, ex-delegado de polícia, juiz aposentado, atualmente CEO da Safe Doctor Care, e o doutor Tiago Amaral, professor da FGV aqui em São Paulo, do INSPER também, sócio do escritório Barcelos Tucunduva Advogados e atuante na área de meios de pagamento e fintechs. Muito obrigado, gente, pelas presenças de cada um. A gente se vê numa próxima oportunidade, tomara que em breve aqui para uma próxima conversa. Programa Gente que Fala há 23 anos no ar, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você, sempre a razão da nossa presença por aqui, você, espectador, internauta e ouvinte. A gente volta amanhã aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos todos os nossos outros canais de transmissão. A gente se vê amanhã. Tchau. Até lá.